nós vamos acelerar para ver se a gente consegue terminar agora de manhã nossa iniciação, pensamento de Teilhard de Chardin. Então, ontem nós trabalhamos um pouco algumas ideias principais presentes na obra do fenômeno humano. Fundamentalmente, nós fizemos uma espécie de leitura do fenômeno humano, né? Onde estão assim presentes alguns dos elementos fundamentais da compreensão que Teilhard tem do tema da evolução. Evolução numa perspectiva, ao mesmo tempo, científica, filosófica e teológica. Como vocês perceberam, nós mostramos que ele apresenta no texto, ao mesmo tempo, não uma pesquisa analítica sobre cada ponto da evolução, mas uma perspectiva global, né? Então, como compreender, vamos dizer assim, uma espécie de ciência mais omnicompreensiva, ou seja, total, da evolução. Então, ele apresenta os principais princípios, mas, junto com esses princípios, ele também articula princípios de tipo filosófico, como nós apresentamos ontem. Por exemplo, toda a ideia do fora e do dentro, ela acompanha continuamente cada etapa do processo que ele vai avaliando. Processo da cosmogênese, processo da biogênese, processo da hologênese. Sempre analisando, aprofundando a partir desses princípios, do dentro e do fora, né? Mostrando, como dizia para vocês, que eu acho que é a originalidade do pensamento dele, embora, como eu dizia, essa história do dentro, né, das coisas, no fundo, que tem dentro da matéria, como se a matéria ela mesma fosse consciente, né? Consciente, mas não consciente reflexivamente, se quiser, né? Ele vai tomar de outros autores, filósofos, aí, alguns deles do século XVII, século XVIII e XIX, né? Mas vai dar uma impostação bastante diferente, porque ele vai assumir, vamos dizer assim, aspectos muito importantes das descobertas da física, sobretudo. Nós poderíamos dizer, apesar dele não citar, nós podemos dizer que muitos dos elementos que ele trabalha com essa ideia do dentro da matéria, tudo isso está sendo apresentado de maneira muito profunda nas últimas décadas pela física quântica, por exemplo, né? Que a física quântica mostra que a matéria não é algo que está totalmente inerte, né? Mas que a matéria, ela tem dentro dela mesmo um movimento, tem um dentro, vamos dizer assim, que está em constante movimento e que vai rumo, né, isso que o Teilhard vai mostrando para nós, que tem uma espécie de caminho, né, que vai traçando uma espécie de caminho que conduz, né, a esse mais, né, esse futuro, né, que é o processo evolutivo que vai levar da matéria à vida, da vida ao pensamento, né? E nós vimos ontem, no final, que todo o processo para ele converge num ponto que ele chama de ômega. Esse ponto ômega tem três aspectos importantes para a gente entender. É um ponto ômega do universo material, ou seja, cientificamente, Teilhard assume a postura que o processo evolutivo converge para frente, rumo ao mais. O processo evolutivo tem sentido, tem direção. Ele é filogenético. Como eu dizia para vocês ontem no início da manhã, muitos cientistas hoje não estão de acordo sobre esse ponto. Muitos cientistas acham que o processo evolutivo não tem direção. Ele vai
para muitas direções, ele não tem uma direção. Ele é pluridirecional, poderíamos usar essa expressão. Ele não é monodirecional, ele não vai para um ponto, ele não converge para um ponto. Então há uma diferença entre o pensamento do Teilhard e o pensamento da ciência contemporânea hoje. Segundo elemento, o ômega é também um ponto de convergência de tipo filosófico, ou seja, é uma espécie de sentido total, né, horizonte total para o qual converge o sentido, vamos dizer assim, da própria existência, de tudo que existe. Então, ômega também tem uma dimensão filosófica. Certamente também os filósofos hoje, muitos deles, são antifinalistas. Tem muitos filósofos antifinalistas hoje. O pensamento chamado pós-moderno é o pensamento chamado pensamento do fragmento, né? Não é o pensamento da totalidade, não é o pensamento que aponta para um sentido da história ou para um sentido da existência humana, né? Mas diz o quê? Cada ponto tem o seu sentido. Então, nesse sentido, nós poderíamos dizer também que Teilhard, ele diverge de muitos teóricos do chamado pensamento pós-moderno atual, que é um pensamento muito difuso e que determina muitas coisas hoje na cultura contemporânea. Terceiro elemento, terceiro aspecto. Ômega é uma pessoa, é o Cristo. É o Cristo ômega. Então, dimensão teológica. E nesse sentido, Teilhard acredita, e por isso que ele vai falar do Cristo cósmico, né, que o Cristo não só está na origem do processo evolutivo, não só está dentro do processo evolutivo, e isso aparece de modo muito expressivo no processo da encarnação. Quando Cristo se encarna, isso aparece de forma explícita, né? Como que o Cristo, ele é o motor mesmo, ele chama o Cristo evolutor, o Cristo da evolução, né? É como se o Cristo fosse o motor do processo evolutivo. Cristo, esse Cristo cósmico. Então, o Cristo está na origem do processo evolutivo, Cristo é o motor do processo evolutivo, é Ele que vai conduzindo o processo evolutivo, e o Cristo é o ômega do processo evolutivo. Então, aquele processo final que nós falávamos, da hiperpersonalização, para o qual, segundo ele, estamos convergindo como seres que correfletem, porque o pensamento, a noogênese, é o pensamento reflexivo, não é um pensamento de uma pessoa, mas o mundo cada vez mais, e a gente dava vários exemplos ontem, como Teilhard, sob muitos pontos de vista, foi visionário, né? A conectividade que nós vivemos hoje, por exemplo, é uma expressão do co-refletir, né? De como o pensamento cada vez mais vai convergindo para rumo, vamos dizer assim, a isso que ele chama correflexão, que conduzirá, né, ao que ele chama de unanimidade no pensamento, mas que não deve suprimir a particularidade, o elemento individual de cada um, né? A partir da noção de pessoa. Então, o ômega é hiperpessoal, porque ele é o resultado final de toda a correflexão, mas o ômega respeita a individualidade de cada um, a particularidade, a pessoa de cada um. Então nós não somos perdidos no processo cósmico, né? Não é como se nós, tem muitas místicas, né, mais de tipo oriental, nas quais o indivíduo, o pessoal, ele se dissolve no oceano do todo, né? Se vocês pegam a mística, por exemplo, hinduísta, ela vai nessa direção. O budismo, sob alguns pontos de vista, também vai nessa direção. Quer dizer, é uma perda do pessoal, do elemento individual pessoal. Teilhard, nesse sentido muito cristão,
né, vai pensar que o Cristo, ômega, né, é esse final do processo cósmico, onde cada um vai ser, digamos assim, apresentado, cada um vai aparecer na sua unicidade e na sua contribuição, não na sua anonimidade, né? Não como um anônimo, um desconhecido. E isso, o mundo está convergido para esse ponto, que seria o ponto ômega teológico. Diga. Não, é só porque você falou aí questão que protear, né, seria o começo, o motor e o fim. Isso aí tem a ver com a Trindade? Seria uma analogia? Não, é Cristo. Não? É o Cristo. É o Cristo. Né? Para tear, o processo cósmico, ele é cristológico e cristocêntrico. Né? Não que ele ignore a presença da Trindade, né, no processo, mas ele é muito cristológico. É porque a maneira como você colocou aí, o motor deu a impressão do seu Espírito Santo agindo aí, né? Nós podemos fazer uma interpretação talvez, mas para ele, né, ele fala do Cristo evólito, é o Cristo que é o motor da evolução. Certo. Então, só resumindo isso que nós vimos ontem. Hoje, o que nós vamos apresentar? Nós vamos apresentar alguns elementos do que eu estou chamando aqui o agir de Deus no mundo segundo Teilhard de Chardin. Alguns textos nós vamos apontar, né, a partir dos quais eu preparei essa apresentação, mas o texto principal que nós vamos trabalhar é um texto de Teilhard, sobre o qual nós falávamos na noite de sexta-feira, que é o meio divino. Tá? Então, o agir de Deus no mundo, porque, como vocês acabaram de ouvir, essa pergunta foi muito boa, veio a propósito, né? Então, essa presença do Cristo no mundo, no processo evolutivo, né? Ou essa presença de Deus no mundo, como pensá-la, né? É um problema que Teilhard teve também, né? Porque ele vinha, como nós falávamos já na primeira noite, ontem de manhã também, ele vinha de um pensamento católico e também um pensamento científico marcado pelo espaço, onde não havia tempo e onde, como que a intervenção de Deus no mundo era vista com muita suspeita, porque um Deus que intervém no mundo, né, a ciência moderna via com muita suspeita isso. Deus fez o mundo, o melhor dos mundos possíveis. O mundo tem suas leis próprias e são essas leis que dão a direção do mundo. Deus não está ali dentro intervindo, promovendo nada. Deus só desencadeou, colocou o mundo, né, já pronto, um relógio perfeito que funciona às mil maravilhas. Ele é o perfeito relojoeiro, né? Esse é o Deus da modernidade. Então, claro, aí não há espaço para a ação de Deus no mundo. Teilhard, na sua compreensão do mundo como evolução, ele também vai mostrar como que é o agir de Deus nesse mundo. Então, como nós vimos, no mundo em cosmogênese, o passado só tem um significado secundário. O que importa é a escatologia, a consumação do mundo, a parousia como coroação da história. Processo cosmogênese, tudo vai convergindo para o futuro. O passado ele é importante? Mas não é ele que determina. Se a gente for olhar na visão antiga do mundo, pelo menos do ponto de vista teológico, nós falávamos sobre isso ontem também, e também na primeira noite, quando a gente falava da história da vida de Teilhard, nós recordávamos que aquele texto que ele escreveu sobre o pecado original, ele justamente questionava aquela visão teológica que fazia determinar a necessidade do Cristo de algo acontecido no passado, no início da história humana, no início da liberdade humana. Então, com o pecado interveio, né, a desobediência e todos os horrores que nós fazemos na história da humanidade,
e por causa disso também a morte. Então Cristo vem para quê? Para redimir o homem desse pecado, sarar, curar as feridas que nós, seres humanos, vamos cometendo continuamente na história da humanidade. E Cristo veio também como que para nos reintroduzir de novo no mundo paradisíaco perfeito lá do passado. Terra vai dizer, mas esse mundo perfeito do passado nunca existiu. Porque o mundo está em evolução. E a evolução do processo cósmico, do processo da vida e do processo do pensamento, ela aponta para uma parousia, para um futuro. E esse futuro é o futuro de Deus. Portanto, nós não somos determinados pelo passado, como o paraíso perdido. O paraíso, na verdade, não está no passado, o paraíso está no futuro. O reino de Deus é futuro, né? Então, por isso, a consumação do mundo é o que nós esperamos. Então, como pensar a presença de Deus na perspectiva deste universo cosmogênese? Na perspectiva estática, como eu falei, do mundo, é um desafio mostrar como acontece o encontro entre o agir transcendente de Deus e o agir histórico do ser humano, ou seja, entre transcendência e imanência, sem que nesse encontro se anule um ou outro. O pensamento estático, né, já era difícil. Como eu vou fazer combinar transcendência e imanência, sem que a transcendência elimine a imanência, sem que a imanência elimine a transcendência? Teilhard vai se perguntar a esse respeito. Ele diz: como chegaremos a entender a presença da corrente divina sobre a membrana contínua dos fenômenos, a transcendência criadora através da imanência evolutiva? Como compreender isso? Ele se pergunta. As respostas dadas a esta questão, diz ele, estão relacionadas com a maneira de se conceber os três elementos da questão, ou seja, Deus, mundo e a relação entre um e outro. Para dar resposta, nós temos que tentar ver como Deus, mundo e a relação entre os dois pode se dar. São várias as soluções encontradas. A primeira, ele diz, é a do ateísmo. Então, o ateísmo nega Deus. A segunda é a do deísmo e a do misticismo. E ela nega o ser humano. Então, ou nega Deus, ateísmo, ou o deísmo nega o ser humano. A terceira a solução é a do dualismo gnóstico e maniqueísta, que acolhe os dois elementos, acolhe Deus, acolhe o ser humano, mas como princípios absolutos, separados, autônomos, um antítese do outro, e coexistindo paralelamente, dois princípios de igual valor. A quarta solução é a do panteísmo. O que ela faz? Ela pega os dois elementos da relação, mas identifica: Deus é igual ao mundo, nega a diferença entre Deus e o mundo, ou seja, entre transcendência e imanência não existe diferença. Então, quatro soluções, segundo Teilhard, todas elas equivocadas. Elas foram questionadas ao longo da história, tanto pela razão quanto pela fé. A teologia cristã, o que ela fez? Ela buscou pensar a relação entre Deus e o ser humano à luz da teologia da criação, afirmando que a relação entre Deus e o mundo é uma relação de participação, relação onde se afirma a existência de um só princípio absoluto, que por ser transcendente não se dilui, nem se perde, nem perde sua identidade diante das criaturas. Uma relação de um Criador, por ser um absoluto pessoal, entra em diálogo com o ser humano, criado à sua imagem e semelhança, e com o qual estabelece uma aliança de amor. Então isso é a teologia da criação. A teologia da criação cristã, né? Ela vai dizer: olha, o único princípio de tudo é Deus. Esse princípio cria alguém fora de si, diferente de si, mas que tem capacidade de se relacionar com ele. E essa relação é uma relação de amor, é a aliança. Teilhard então vai propor, para pensar essa relação entre esse princípio único que é Deus e nós, né, essa teoria da união criadora,
onde ele vai mostrar o papel central do Cristo, que é o ponto ômega e o meio absoluto e universal de convergência, através do qual se estabelece uma autêntica relação entre a ação de Deus e a evolução. Então, a teoria da união criadora, né, que é um texto dele, né, que ele retoma várias vezes esse texto, retrabalha, um texto difícil, bastante filosófico, bastante teológico, né, onde ele vai mostrar, olha, para nós pensarmos a relação entre o Criador e a criatura, nós temos que fazê-lo à luz do Cristo. Para Teilhard, uma das principais razões do conflito entre transcendência e imanência, história profana e história sagrada, foi o fato de se ter concebido a revelação abstratamente e à margem do tempo e do espaço. Por que nós temos dificuldade de pensar a relação entre Deus e o ser humano, imanência e transcendência? Porque nós pensamos isso abstratamente, ignorando o espaço e ignorando o tempo. Esqueceu-se de dizer que o cristianismo é a religião da encarnação e não da desencarnação. Então ele vai tomar o tema da encarnação para mostrar, à luz da cristologia, como se dá a relação não antitética, de antítese, não de oposição, não de, vamos dizer assim, perda, né, de mistura tal que se perde a identidade de um e de outro, mas onde acontece a relação entre imanência e transcendência. Conceber a revelação desencarnada da história levou ao distanciamento entre ciência e fé e favoreceu as posturas que volatilizaram e distorceram a compreensão da presença de Deus no mundo. Quando você pensa somente abstratamente e quando você ignora a encarnação, você cai nesses riscos de pensar, volatilizar a relação, ou então de distorcer a compreensão da presença de Deus no mundo. A presença de Deus no mundo e a experiência de seu amor tornam-se tangíveis e palpáveis no verbo feito carne, diz Teilhard. De fato, o Deus encarnado assume as seguintes características: a tangibilidade, que é de ordem experimental, devida à inserção histórica de Cristo no processo mesmo de evolução. Então, a tangibilidade, ou seja, o Cristo, ele entra no processo evolutivo, ele se faz cosmos, ele se faz vida, ele se faz reflexão. Ele assume os 3 momentos do processo de cosmogênese. Primeira coisa, expansibilidade de ordem universal conferida ao centro crístico pelo jogo da ressurreição. Ele vai pegar os principais elementos da fé cristã. Ele vai dizer, pelo mistério da encarnação, Cristo se torna um membro do processo cósmico. Pela ressurreição, ele universaliza, ou seja, ele torna possível que o processo cósmico possa chegar a Deus. Olha que coisa fantástica. O que é a ressurreição? A ressurreição é a carne do cosmos, da vida e do humano, que é elevada à transcendência, que é assumida pela transcendência divina. O processo da encarnação, Deus entra na nossa história, Deus se torna como nós. Na ressurreição, o que acontece? É o inverso, nós entramos em Deus. Isso universaliza, porque a ressurreição de Cristo é como se o que ele viveu se torna prometido para todo o cosmos. Todo o cosmos, à luz da ressurreição, poderá participar da transcendência divina, poderá ser glorificado. Terceiro, poder assimilador de ordem orgânica, integrando potencialmente a unidade de um só corpo, a totalidade do gênero humano. Aí ele vai pegar o elemento da eclesiologia. Primeiro ele pegou a doutrina da encarnação, segundo a doutrina da ressurreição, terceira a doutrina da igreja como corpo de Cristo. Então, para mostrar
que isso há uma expansão daquilo que é vivido por Cristo, né, conferida a todo o corpo de Cristo. Ele estava convencido que a presença palpável, né, dessa presença palpável de Deus, uma presença que, graças à mediação de Cristo, ele via como uma autêntica diafania, né? Fanes é a vinda, né, a revelação de Deus. Dia, né, é a travessia, ou seja, a diafania é a presença de Deus, Deus que se revela em todo o processo cósmico. E ele pensa que é possível ver Deus em todas as coisas. Você já ouviu falar disso alguma vez? Já, Santo Inácio. Então, ele é, nesse sentido, muito inaciano, e ele traduz aquela contemplação para alcançar o amor de Santo Inácio numa perspectiva evolutiva. Ele retraduz a contemplação para alcançar o amor ao falar da diafania. Como conceber essa presença de Deus no mundo que muda e se transforma? Ela não converteria Deus em um elemento a mais do mundo? Pergunta. Não negaria o absoluto de Deus? Se a gente fala a presença de Deus no mundo, não é? Deus se transformaria em um elemento a mais do mundo? Para alguns críticos, por querer tornar cósmico e mais humano, mais eficiente o mistério transcendente da encarnação redentora, Teilhard teria naturalizado, rebaixando e despojando Deus de sua transcendência. Então, tem muita gente que critica Teilhard ao cosmologizar Deus através do mistério da encarnação, através do Cristo. Como se ele, o Cristo cósmico de Teilhard, alguns autores acham que Teilhard, ele força demais, e com isso ele teria tirado a transcendência divina. Esse tipo de crítica, porém, é solidário, segundo muitos autores, da antiga perspectiva estática do mundo, para a qual só há distinção possível entre Deus e mundo na separação. Então, esse tipo de crítica não leva em consideração que o mundo é evolução, que o mundo é tempo, né? Então, nesse sentido, claro, você procede por separação, você separa Deus do mundo. A transcendência aí é vista como pura exterioridade, graças à qual se assegura a absoluta diferença pela qual Deus se revela como totalmente outro em relação com as criaturas. Outros autores, superando esses esquemas de visão estática do mundo, dizem que Deus não é transcendente ao mundo, como diz a filosofia antiga, mas transcendente no mundo. Ou seja, Deus não é transcendente às coisas, mas nas coisas. Não é jogo de palavras, né? A gente precisa entender, né? Se você diz que Deus é transcendente ao mundo, significa que Deus é o totalmente outro. Ele não tem nada a ver com o mundo, né? Mas Deus é transcendente no mundo, significa o quê? Que Deus está no mundo, mas que Deus não é o mundo. Deus está nas coisas, Deus está no processo evolutivo, mas Deus não é as coisas. Isso é importante, essa distinção. Essa perspectiva concebe a transcendência não como sei distante, Deus mais distante, acima de todo nome, acima de, sei lá, do céu, sétimo céu, o empírico. Não, Deus é o mais próximo. É conceber a transcendência como o mais próximo. É a maneira como Teilhard entende a transcendência, não como ausência ou exterioridade, mas como presença desbordante e transfigurante. Deus é o princípio mais íntimo, o fundamento e a finalidade da criatura. Nesse sentido, ele retoma até textos antigos, né? Deus, o mais íntimo do meu íntimo é Santo Agostinho, né? Deus como o mais íntimo da própria criação. Por isso, Deus pode ser encontrado.
Porque Deus está nas coisas. Deus não é as coisas, como diz o panteísmo. Deus está nas coisas. Deus está na história. Deus está em nós, no mais íntimo de nós. Então ele vai falar muito de que Deus, em Deus, tem uma capacidade pela qual, ao estar presente na criatura, seu ser pessoal não se confunde, não se perde, tampouco despoja a criatura do seu próprio ser, mas a leva mais radicalmente à sua máxima autonomia e consistência. Isso é muito importante, né? São Paulo, na carta aos Filipenses, ele fala que Deus, né, falando do mistério de Jesus, né, que ele não se apegou ciosamente ao seu ser igual a Deus, mas que se despojou, que se humilhou, que se rebaixou, né? Tem uma palavra em grego que chama-se kenosis, que se kenotizou, que se esvaziou, tornando-se semelhante a nós, homens. Mas não somente isso, ele assumiu a forma do escravo, do dolos escravo grego, e morreu na cruz, como um maldito, como um escravo. Em Deus existe então essa capacidade de sair de si, que é o próprio Verbo. Jesus é a expressão da capacidade de humildade de Deus. Humildade também colocasse com perto do humus, né? Rebaixasse lá perto do humus da terra, né? Então, Deus é o humilde por excelência. E a humildade de Deus é o Verbo. E o Verbo, ao tornar-se carne, né? Sem deixar de ser Verbo, ele mostra essa capacidade, não só de Deus, mas também do Verbo, de assumir aquilo que ele não é. Então, baseado nesse princípio da encarnação, T.A. vai dizer, olha, em Deus existe a capacidade de, permanecendo Deus, ele estar mais profundo de toda a sua criação, mas ao mesmo tempo sem invadir e ocupar todo o espaço da criação. Deus está no mais íntimo de nós, mas Deus não violenta nem a nossa intimidade, nem a nossa liberdade, nos obrigando, nos forçando a fazer aquilo que nós não queremos. Então, ele ao mesmo tempo nos leva à máxima autonomia e consistência daquilo que nós somos. Então, muito interessante essa reflexão dele, porque nos ajuda a compreender como que Deus, né, está presente na criação através do seu mistério pascal. Perdão, do seu mistério de encarnação. Com isso, T.A. não nega nem relativiza a transcendência divina, mas dentro de sua experiência peculiar de Deus, lhe dá a conotação da união diferenciada. Deus se une às suas criaturas, mas sem dissolver-se nelas, nem destruir sua originalidade. Nesse sentido, a transcendência, como esse movimento de ir além de si, encontra sua máxima expressão na encarnação. Então, a máxima expressão da transcendência divina é a encarnação do Verbo. Deus, ao ter se encarnado, foi além de toda possibilidade real e imaginável, pois assumiu verdadeiramente sua natureza divina e ilimitada, a condição limitada da humanidade. Deus tornou-se aquilo que ele não é por natureza. Deus é o ilimitado. E Deus, ao se encarnar, tornou-se limitado, mostrando essa capacidade que ele tem, justamente, eu falei de kenosis, de humilhação. Sim? Não, tem uma frase de Santo Agostinho, né, que ele diz assim, que Deus
se humanizou para divinizar o homem. Isso acho que é Santo Irineu, né? Ou Santo Irineu? Santo Irineu, Santo Irineu e os padres gregos trabalham muito com essa ideia, né? De que o mistério da encarnação é em função do nosso processo de divinização. Sob alguns pontos de vista, um pouquinho diferentes, que ele não fala tanto de divinização, ele fala de cristologização, cristificação. Teilhard vai ao encontro dessa perspectiva, só que os padres gregos enfatizavam muito o que ele chamava de theopoiesis, ou seja, o processo de tornar-se, poiesis é o fazer, né? O fazer-se Deus. Então nós, com a graça de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, pela nossa vida cristã, imitando o modelo que é Cristo, nós, por causa da encarnação, nós também somos vocacionados, chamados a divinizarmos. Theopoiesis, divinização, padres gregos. Teilhard vai falar que todo o processo cósmico, com o mistério da encarnação, é chamado a cristificar-se. E a encarnação mostra que Deus é transcendente, imanente às coisas, nas coisas, perdão, e no próprio processo evolutivo. Nenhuma criatura tem capacidade de assumir uma condição distinta de sua, permanecendo ao mesmo tempo inalterável em sua natureza. Nisso consiste a distinção de Deus com relação a tudo que existe na criação. Isso o torna totalmente outro. Deus tem essa capacidade de, permanecendo o que Ele é, tornar-se o outro. Totalmente diferente dele mesmo. Então ele interpreta diferente de totalmente outro. Totalmente outro não é aquele que é totalmente fora. O totalmente outro é aquele que tem a capacidade de tornar-se outro. Olha que foi, coisa fantástica. O pensamento de Teilhard. Não por ficar distante, nem alheio às suas criaturas, mas por assumir o diverso de si em sua própria natureza. É na condição limitada, assumida pelo Deus encarnado, que se revela o ilimitado de seu poder e de seu amor. Somente esse Deus pode ser objeto de adoração. Sua transcendência, olha que coisa fantástica, é concreta, próxima, tangível. É somente esse Deus que é digno de adoração, não Deus que é. Graças a ela se supera as condições limitadas do tempo e do espaço. Aí se encontra a peculiaridade teilhardiana, que ao descobrir Deus intimamente presente no mundo que evolui, apresenta esse evento como um mistério de verdadeira comunhão no amor, que torna possível a união diferenciada na qual o ato transcendente de Deus é percebido através do imanente. Ficou claro isso? Essa primeira parte. Essas coisas aí estão no meio do livro? Não, está na União Criadora, né? Que eu falei, né? União Meio Divino não vai entrar agora. Tá? Sim? Ele fala muito sobre a encarnação de Jesus, mas antes disso, durante aqueles 14 bilhões de anos antes do nascimento de Jesus, Deus está presente neste processo evolutivo. Em Cristo. Já em Cristo antes. Sim, porque tudo foi criado, a ele é Paulino, né? Tudo foi criado em Cristo, por Cristo, para Cristo. Então, o Cristo Evoluto, que é um texto que ele escreveu, onde ele vai mostrar o Cristo como sendo o próprio, aquilo que eu falava, o motor do processo evolutivo. Como a evolução é a cosmogênese, ou seja, é uma criação contínua. Então, desde o começo, o mundo está em evolução em Cristo. Só que a encarnação, o que ela é? Ela é a revelação para nós do sentido para o qual converge a criação. Nós ficamos conhecendo que a criação é em Cristo
por Cristo e para Cristo através da encarnação. Nós ficamos sabendo que não há incompatibilidade entre o transcendente e imanente, Deus e a criação e o ser humano, através do mistério da encarnação. O mistério da encarnação nos revela isso. Eu acho que eu estou faz tempo tentando entender o nascimento, a vida de Jesus na Terra, entrando neste processo evolutivo do ser humano. Que diferença faz em nossa evolução como espécie humana? Agora somos mais claros que nós somos chamados de ser como este homem vivia. Compaixão, doação, tudo que é capaz do ser humano é mais claro por causa de Jesus. Exatamente. Em Jesus temos várias coisas que se revelam. Primeiro, revela-se isso que acabei de falar, que em Deus existe uma capacidade de assumir o totalmente outro que Ele, ou seja, de assumir o humano, de assumir o cosmos. Então, Cristo, pelo mistério da encarnação, nos revela que Deus é diáfano, ou seja, que Deus atravessa a matéria, que Deus está na matéria. Deus não é a matéria, Deus não é a evolução, mas Deus está na evolução, está na matéria. Então, e Ele, digamos assim, Ele tem a capacidade de assumir o totalmente outro, que não é Ele, o totalmente diferente dele, que é a imanência, que é o perecível. Primeiro elemento, pela encarnação. Vamos pegar os dois pontos, né? O primeiro ponto e o ponto final. Pela ressurreição, Ele revela que nós somos chamados à divinização, ou à cristificação. Ou seja, que a vida deste homem, aí vem a vida de Jesus, ela é a que nos torna plenamente humanos, porque Ele é que revela a inteligência da noogênese. É Ele que diz qual que é o sentido último e definitivo da noogênese. Da noogênese, que é o sentido de toda a cosmogênese, de toda a biogênese. E o sentido, nós podemos tomar isso talvez de Paulo, é que Cristo é o Filho, no qual nós somos filhos e filhas. Então, Jesus nos diz que o humano verdadeiro passa pela experiência de sermos filhos e filhas. E a vida dele nos diz como viver isso. Como você falou, através da compaixão, da solidariedade. Schillebeeckx, que é um teólogo belga, holandês, né, dizia uma coisa muito bonita que eu gosto muito, né, da pró-existência, ou seja, uma existência para o outro, uma pró-existência que está em Jesus, né? Sim? Esse pensamento de Cristo estar em todas as coisas e deixa todas as coisas livres, mas ao mesmo tempo ele atrai para ele mesmo, que é o ômega, não só no ser humano, mas podemos considerar isso desde lá do princípio, onde na centralidade de cada matéria, de cada célula, ele já atraía essa matéria para ele. Então, muito boa a sua pergunta, né? Aquele elemento que é consciência, o centro, né? Que a gente falava, o radial, né? O elemento radial, né? Então, isso que é a consciência, que ele chama de consciência, a centralidade da matéria, a consciência da vida, né? Tudo isso, vamos dizer assim, encontra em Cristo a plena expressão. Então, vamos dizer assim, só que o Cristo não é único, não é só o homem Jesus de Nazaré. Por isso que ele fala do Cristo ômega, que é o Cristo ressuscitado. Então,
o homem Jesus de Nazaré é para nós caminho para que nós possamos atingir o Cristo ômega, para que possamos ser plenamente pessoas e consigamos, no processo todo evolutivo, chegar à hiperpessoa, que é a comunhão de todos no corpo de Cristo. Por isso que o termo final é o corpo de Cristo. O Cristo ressuscitado, que universaliza a experiência do homem Jesus de Nazaré, que foi histórica lá 2000 anos atrás, única, né? Mas que para nós é modelo, a partir do qual nós vamos também configurando a nossa vida, para que nós cheguemos, né, à mesma destinação dele, que é a ressurreição, e junto com ele componhamos o seu corpo glorioso. Então, a ressurreição, vamos dizer assim, o ômega final é o quê? É toda a matéria glorificada. É muito interessante, então, não é somente nós homens que vamos ser ressuscitados e glorificados. Em nós ressuscita e vai ser glorificada toda a história do cosmos, através de nós. Sim? Essa teoria, ela é muito parecida com o que a igreja pensa em questão de escatologia, né? Lá no capítulo 15, ele recorda o núcleo central da fé que ele recebeu e que ele anuncia. Irmãos, eu vos anuncio aquilo que eu recebi. Cristo morreu por nós, morreu por nossos pecados, conforme as Escrituras. Foi sepultado, né, conforme as Escrituras. Ressuscitou o terceiro dia, conforme as Escrituras. Ali no núcleo da pregação paulina já aparece associada à cruz de Jesus o tema da redenção dos nossos pecados. Ou seja, Cristo morreu por nossos pecados. Se nós formos olhar a maioria dos textos do Novo Testamento, né, paulinos, mas também joaninos, Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, né, todos os evangelhos, eles associam a morte de Jesus com o mistério da redenção. Então basta a gente ver: tomai, comei, isso é o corpo dado por vós. Este é o sangue da nova aliança, né, que é derramado por vós e por muitos. Lá diz assim nos textos mais antigos, né? Ou por todos, como alguns traduzem. Vocês pegam isso, Marcos, vocês pegam Mateus, vai dizer o seguinte: é o corpo entregue por vós, é o sangue derramado por vós, né, para o perdão dos pecados. Né? Então, a questão do perdão dos pecados e a morte de Cristo foi muito cedo assumida pela igreja como sendo parte do mistério da cruz de Jesus. Ou seja, Cristo morreu, claro que tem motivos, né, históricos para a morte de Jesus, mas a morte de Jesus, ela vai ser interpretada já, não de imediato, tá? De imediato, se vocês quiserem saber como foi interpretada a morte de Jesus de imediato, escutem o que falam os discípulos de Emaús no Evangelho de Lucas. Eles dizem o quê? Né? Jesus pergunta para eles: o que vocês estão conversando pelo caminho? Você é o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe o que se passou lá. O que se passou lá? Aí eles dizem: Jesus de Nazaré, né? Profeta, um profeta que foi confirmado por suas palavras e por suas obras. Então, qual que é o primeiro significado que eles deram para Jesus? Que Jesus era um profeta, que Jesus tinha uma profecia autorizada por suas palavras e por suas obras. Nossos chefes, aí depois, nós esperávamos que ele libertaria Israel. Aí eles falam das expectativas deles, ou seja, os primeiros discípulos, enquanto Jesus viveu, pensavam que ele seria o quê?
o Messias de Israel, que libertaria Israel da dominação romana. Nós esperávamos que ele nos libertaria, mas nossos chefes se uniram aos romanos, o entregaram, ele foi crucificado, né? E 3 dias já que aconteceu isso. Algumas mulheres foram lá no túmulo, né? Disseram que viram vozes de anjo, mas você sabe como são as mulheres, né? Ele mesmo ninguém viu. Então, na nossa cabeça, eu vou falar aqui, espero que não escandalize ninguém, tá? Na nossa cabeça, nós achamos que Jesus morreu lá na sexta-feira santa e no domingo ressuscitou, né? Na verdade, alguns evangélicos, por exemplo, o Evangelho de João, dizem que Jesus ressuscitou na cruz. Na hora da morte, Jesus ressuscitou, né? Os 3 dias são um motivo bíblico para falar que realmente ele morreu. Falar que ele ficou 3 dias no sepulcro significa ele realmente morreu. Para que ninguém diga que nós roubamos o corpo, que nós estamos inventando história, que ele não morreu. Não, 3 dias significa morreu mesmo, né? Não tem mais esperança. Depois que você está morto 3 dias, você não desperta de jeito nenhum. Mas para eles assimilarem que Jesus estava vivo, que Jesus tinha ressuscitado, para eles poderem compreender isso, demorou muito mais tempo que 3 dias, né? E Paulo, nesse texto que eu acabei de recordar para vocês, a primeira carta aos Coríntios, ele diz, olha, ele apareceu primeiro a Simão, Pedro, né? Depois aos 11, depois a Tiago, depois a mais de 500 irmãos, e por último apareceu a mim. Paulo escreve mais ou menos 10 anos depois da morte de Jesus, ou seja, o mistério da ressurreição, como eles foram compreendendo a ressurreição de Jesus, demorou muito mais tempo do que simplesmente 3 dias, como nós celebramos na nossa liturgia, né? Mas, já na medida que eles foram se apropriando da morte de Jesus, da sua ressurreição, eles começaram a associar uma e outra à questão do perdão dos pecados, da redenção. E isso, claro, foi determinando as leituras posteriores que se fez do mistério da morte e da ressurreição de Jesus. Tanto assim que até hoje nós não podemos dizer o contrário, né? Agora, dizer isso não significa que ele tenha se encarnado somente para nos redimir dos nossos pecados. Paulo, aí eu vou falar de Paulo de novo, né? Paulo tem uma interpretação na segunda carta aos Coríntios que eu acho fantástica sobre, e também a carta aos Hebreus diz a mesma coisa, né? Sobre o que é Jesus redimir-nos do pecado. Ele diz o seguinte: em Jesus não houve sim e não. Ele é somente o amém do homem a Deus. Ele é somente sim a Deus. Então o que é o pecado? Toda a questão do pecado na história de Israel é a dificuldade de Israel dizer sim a um Deus que quer fazer aliança. A história de Adão, né, é uma história, entre aspas, inventada para dizer que aquilo que Israel tinha dificuldade, desde o início também a humanidade teve dificuldade. Israel inventou a história de Adão para falar o que nós vivemos como Israel, a humanidade toda vive a mesma experiência. A humanidade tem dificuldade diante de Deus de dizer sim a um Deus que a ama, a um Deus que quer fazer aliança com ela. E Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer algo fantástico.
pela primeira vez na história da humanidade. Então, nesse sentido, Jesus é o uma vez por todas da carta aos Hebreus. Ele é o homem, né? Como diz João, quando Jesus aparece lá diante de Pilatos, todo torturado, com aquele manto vermelho, com a cruz de espinhos, né? Eles apresentam, e ele chega e apresenta-se para o povo, diz o quê? Et homo, eis o homem. Essa palavra de Pilatos, ela é profundamente teológica, porque ele diz o seguinte: esse é o homem verdadeiro. Por quê? Porque é fiel a Deus até o extremo de assumir as piores torturas, as piores injustiças, porque ele é fiel a Deus, porque ele é sim a Deus. A mesma coisa que diz Paulo, né? Ele é somente sim a Deus. Tudo aquilo que Israel não conseguiu ser, tudo aquilo que o humano não conseguiu ser, a partir da figura mítica de Adão, ele assume isso. E veja bem, não assume sem dificuldades. Tanto assim que a carta aos Hebreus vai dizer o seguinte: ele aprendeu através do sofrimento o que significa a obediência. E ele implorou com lágrimas de sangue àquele que podia libertá-lo. E ele foi atendido. Recordando esse episódio lá do Horto das Oliveiras, ou recordando o grito de Jesus na cruz. Para mostrar o quê? Que Jesus, ele foi humano na sua máxima expressão, mesmo, digamos assim, no processo de total desumanização que fizemos com ele, para que ele ou amaldiçoasse aqueles que o mataram, que o crucificavam, que injustamente o entregaram, ou que amaldiçoasse aquele em nome de quem ele tinha feito o anúncio do reino de Deus. E ele se manteve fiel aos dois, se manteve fiel a Deus e se manteve fiel à missão que ele tinha recebido de Deus. Por isso ele é dito aquele que tira o pecado do mundo. Não é uma coisa meramente mágica tirar o pecado do mundo. O ser aquele que morre por causa dos nossos pecados tem vários sentidos. Significa o quê? Ele é aquele que mostra para nós como nós podemos também vencer o pecado. Nós podemos também não pecar. Nós podemos também ser totalmente fiéis a Deus. Ele é, por isso que ele diz: eu sou o caminho. Percebe? Não é nada mágico, porque às vezes a gente tem uma ideia mágica de Jesus, como se Jesus nos tirasse o pecado assim, meramente com um passe de mágica. Não, é um labor, é muito duro, foi muito duro para Jesus, como é duro para nós. Nós sabemos, cada um de nós sabe aqui, né, através das tentações que tem, através das dificuldades que tem na própria vida, de como é difícil manter-se fiel a Deus, como é difícil manter-se fiel à nossa humanidade, como é difícil manter-se fiel à missão recebida de Deus, para que nós sejamos plenamente humanos. Então, o tirar o pecado do mundo, né, ou morrer por nossos pecados, é mostrar como ele se torna, por isso, aquele que nos aponta o caminho de como vencer o pecado. Nesse pensamento, então, quando o senhor disse que para Teilhard a encarnação de Jesus não tem nada a ver com o pecado original, mas tem a ver com o pecado, né? Então, nesse sentido de evolução da espécie, né? Da criação, em Cristo se mostra para onde a humanidade caminha, né? Então, não estando a ver com o pecado original, mas totalmente relacionado com o pecado, que o homem se encaminha para Deus, para o ômega, mas é uma caminhada de luta, de batalha, para se ver longe do pecado, se esperando em Cristo. Podemos sim dizer isso que você disse. Quer dizer, para Teilhard, a encarnação do Verbo não é determinada pelo pecado, mas a encarnação do Verbo tem efeitos salvíficos.
Porque é isso que eu estou dizendo. Ele se apresenta para nós no mundo cósmico, no mundo da vida, como aquele que consegue estabelecer uma relação de plena humanidade. É ele que aparece como o humano totalmente realizado. Né? Então, por isso, ele, vamos dizer assim, ele é também o Salvador. Ele também tem uma função soteriológica. Mas não é que a função primeira, segundo Teilhard, tá? Outra coisa é o que diz a teologia e a igreja, tá? Mas segundo Teilhard, a função primeira do Cristo não é soteriológica. Cristo revela o sentido da evolução. Ele é aquele que está no coração mesmo movendo o processo da evolução. Ao se encarnar, ele mostra também como vencer as resistências que nós temos à nossa plena humanização. Ele mostra como vencer essas resistências. Então, nesse sentido, ele é também Salvador. Salvador da evolução, percebe? Mas não como que ele tivesse vindo porque Deus começou uma coisa que não deu certo, né? Porque nós estragamos. Então ele veio corrigir, ele vem consertar o mundo que nós estragamos. Não, não é assim que ele pensa o Teilhard, tá? O Cristo veio, digamos assim, como ele é, tudo foi criado nele, por ele, para ele. Então ele aparece na história do processo evolutivo para mostrar-nos também como que a criação importa aos olhos de Deus. Então vamos lá. Deus presente no agir e no padecer humanos. Então nós vamos mostrar que a compreensão que Teilhard tem da ação divina não se esgota no passado e no futuro, ou seja, no passado, né, como Deus, como estando presente dentro do processo evolutivo, e Deus como futuro do processo evolutivo através do Cristo, através da encarnação, através da ressurreição, através do corpo de Cristo, mas que ela também aparece na reflexão de Teilhard, que busca pensar o Cristo como sentido profundo e valor central de tudo que compõe o cotidiano humano. Então nós vamos mostrar agora como que Teilhard, além de ter essas intuições e reflexões fantásticas sobre a diafania de Deus no cosmos, né? E em nós, através da encarnação, etc., através da ressurreição de Jesus, né? E através do processo final de cristificação, que é o corpo de Cristo, ele fala também de como Deus age no nosso cotidiano, em nossa vida. O seio de Deus, diz ele, é imenso. No entanto, nessa intimidade só há para cada um de nós, a cada instante, um lugar possível. Aquele que nos estabelece na fidelidade contínua aos deveres naturais e sobrenaturais da vida. É aí que Deus se comunica, cada um segundo sua plenitude, santificando no presente as atividades e facilidades da existência humana, tal como a deve viver cada fiel cristão. Então, muitas vezes a gente pensa que nós temos que encontrar Deus só lá no Santo dos Santos, na adoração do Santíssimo Sacramento, sem desmerecer esses momentos tão importantes que são na nossa vida cristã, nós precisamos deles, ou da Santa Missa. Mas Teilhard vai falar para nós que nós, aí ele é muito inaciado, temos que encontrar Deus em todas as coisas, nas nossas atividades e nas nossas passividades. Então vamos ver como que ele vai mostrar isso. Primeiro, nas nossas atividades. Opondo-se à postura dos que compreendem mal a renúncia ao mundo, ele diz que o modo cristão de se relacionar com o mundo é o da conciliação e alimentação recíproca entre o amor de Deus e o são amor do mundo.
Então, para ele, as pessoas que dizem que o mundo é do cão não são cristãs. Deus está no mundo. Então, o cristão não pode odiar o mundo. E a Gaudium et Spes, essa constituição dogmática do Vaticano II, que vamos comemorar 50 anos de sua votação no próximo ano, sua publicação no próximo ano, ela fala isso, e ela se inspira muito em Teilhard de Chardin. Isso se dá não só no nível das intenções, ou seja, das minhas intenções, das operações, mas também do próprio trabalho. Partindo de um silogismo inspirado na 1 Coríntios, Teilhard propõe a seguinte compreensão da relação cristã com o mundo. Toda alma é para Deus em nosso Senhor. Toda a realidade é para a nossa alma, assim, à volta de cada um de nós, toda a realidade sensível é pela nossa alma para Deus e nosso Senhor. Então vamos ver como ele explica cada um desses momentos do silogismo. A premissa maior é qual? Toda a alma é para Deus e nosso Senhor. Ela é cristocêntrica. Nela se afirma que pela encarnação, a atividade onipresente de Deus é reduplicada de uma onipresença de cristificação, pois o Cristo recolhe em seu corpo místico todo o valor espiritual da ação, da vida e do sofrimento dos que agem em união com Ele. A premissa menor, ou seja, toda a realidade é para a nossa alma, afirma que no universo, onde todo espírito vai a Deus, em Cristo, todo sensível é para o Espírito. Continua. Nesse sentido, o ser humano resume e assume em si o universo. Isso de três maneiras diferentes, mas solidárias. Primeiro, por seu ser, que é fruto e síntese de uma longa evolução. Depois, pelo conhecimento sensível e espiritual. Enfim, pela vontade, a ação e o amor aplicados em fazer crescer, completar e espiritualizar simultaneamente, e um pelo outro, esse universo e nosso ser, ele mesmo. A alma humana é inseparável do universo, que ela desenvolve, completa, se desenvolvendo e se completando ela mesma. Ou seja, nós somos aquilo que eu dizia lá da teologia grega, né? Como diziam os padres gregos, nós somos um microcosmos. Nós somos a síntese de 12 bilhões de evolução. Cada um de nós. Como nós somos em Cristo, nós somos convidados a fazer pela nossa ação com que todo o nosso agir seja para Cristo, para Deus. Pela nossa operação, pelo nosso agir, pela nossa atividade. A conclusão do silogismo aproxima as duas premissas, ou seja, o universo é informado e espiritualizado uma primeira vez no ser e no agir humanos. É a história humana. Ele é espiritualizado uma segunda vez pelo Cristo, na encarnação prolongada no corpo místico e visivelmente na igreja. Então, Teilhard diz, em cada alma Deus ama e salva parcialmente o mundo inteiro. Olha que lindo. Em cada um de nós, Deus está amando e salvando o mundo inteiro. Que cada um de nós é o resumo de 12 bilhões de anos de evolução. Que esta alma resume de uma maneira particular e incomunicável. Em virtude da interligação matéria, alma, Cristo, em tudo que fazemos, reconduzimos a Deus uma parcela do ser que Ele deseja. Cada ato, cada ação nossa reconduz para Deus algo que Ele deseja. Lembra que eu dizia para vocês ontem, né, na reflexão dele? É a consciência reflexa que tem capacidade de conduzir o processo evolutivo. Ontem nós vimos. Hoje ele diz, não só conduzir o processo evolutivo, mas conduzi-lo para aquele de onde ele veio, para Deus. Então, cada agir nosso, cada operação que nós fazemos, nós somos chamados a reconduzir para Deus aquilo que Ele nos deu. Por cada uma de nossas obras, trabalhamos parcialmente, mas realmente na construção do pleroma, contribuindo assim na consumação do Cristo. Cada ato que nós estamos realizando contribui. O pleroma é aquela expressão usada por São Paulo na carta
aos Efésios e na carta aos Colossenses, onde ele diz que tudo, né, aquele grande hino que ele fala, né, tudo vai convergir no pleroma. O corpo de Cristo é o pleroma do mundo. Pleroma é a totalidade. Cada uma de nossas obras, pela repercussão mais ou menos distante, direta, que tem sobre o mundo espiritual, contribui para perfazer Cristo na sua totalidade mística. É como se cada agir nosso estivesse construindo o corpo místico de Cristo total. Por isso, na ação, aderimos ao poder criador de Deus, coincidindo com Ele e tornando-nos não só seu instrumento, mas seu prolongamento vivo, já que nos identificamos realmente com Ele. Em qualquer ação e função que exerçamos, podemos precipitar-nos para o objeto do nosso labor, como para uma saída aberta à suprema realização plena de nossos seres. Deus é inesgotavelmente atingível na totalidade de nossa ação. Então, cada ação nossa é o prolongamento do agir criador de Deus. Olha que fantástico. Não só nós estamos construindo o corpo místico de Cristo total, do final, o ponto ômega, mas nós estamos prolongando o agir criador de Deus. Diga. Isso ele dá um valor tremendo em cada ser humano, né? Cada pessoa na sua individualidade. E cada agir, cada ação, cada palavra, sei lá, você pode estar pegando um gari que está varrendo a rua, entende? Numa senhora que está lá encerando, né? Alguém que está lá limpando a privada, né? Alguém que está costurando, alguém que está lá bordando, alguém que está, sei lá, fazendo a joia mais bela, né? Lapidando a pedra mais bela de diamante. Toda ação humana, ela contribui, ela é o prolongamento da ação criadora e criativa de Deus. Esse encontro íntimo de Deus e do mundo pela ação humana nos indica que Deus não nos manda afastar o nosso olhar do trabalho de nossos objetivos terrenos, visto que Ele se apresenta a nós através deles. Deus, o que tem de mais vivo, de mais encarnado, não está longe de nós, fora da esfera tangível, mas espera-nos a cada instante da ação na obra da ocasião. Então essa coisa da fuga mundi, fugir do mundo para encontrar a Deus, Teilhard diz, não, Deus nos espera em cada ação, porque cada ação contribui para a construção daquilo que é o projeto dele para o mundo. Seu poder super alenta, super anima, não perturba e não abafa nada, mas introduz na vida espiritual um princípio de unidade cujo efeito é santificar o esforço humano ou humanizar a vida cristã. Olha que bonito. O poder de Deus anima-nos para que nosso esforço seja santificado e nossa vida seja humanizada. Então, está vendo como ele não justapõe, não opõe santificação e humanização. Por isso, para quem sabe ver, em virtude da criação e da encarnação, nada é profano neste mundo. Não existe o mundo do cão e o mundo de Deus. Não existe o profano e o sagrado. Toda a obra da criação, pela nossa ação, ela é chamada a, justamente, receber esse sentido de Deus. Tudo é sagrado, para quem distingue em cada criatura parcela de ser escolhida, submetida à atração de Cristo em vias de consumação. Existe, portanto, uma conexão entre o trabalho e a edificação do reino, que vale, por mais elementar que seja, o trabalho é recebido e utilizado como centro divino do universo. Segundo Teilhard, a principal objeção ao cristianismo é a suspeita que ele torna os seus fiéis inumanos, não os levando para além, mas para fora e para a margem da humanidade,
isolando-os da massa, desinteressando-os da tarefa comum. Apesar de reconhecer que muitos cristãos não conhecem o aguilhão e a embriaguez do reino de Deus, Teilhard diz que o cristianismo não é, como se apresenta e como se pratica às vezes, uma carga para quem que agrava o peso paralisante da vida social, mas uma alma poderosa que dá significado, encanto e leveza nova ao que já fazemos. Sim. O senso comum por aí diz que o mundo está sendo perdido, está extraviado, né? Está indo por maus caminhos. Então, essa visão, essa concepção, ela atrapalha, ela atrasa o processo de Deus, o projeto salvador. Qual visão? Essa que vê o mundo como estando perdido? Está perdido. Então, é uma maneira negativa, talvez também na ação. Ela não atrapalha nada esse projeto criador e salvador de Deus. Eu acho assim, existe no meio cristão duas atitudes, né? Eu diria assim, determinadas, ou por uma espécie de compreensão mais otimista, que é no caso de Teilhard, né? Que não vê oposição entre o agir humano e o agir divino. Pelo contrário, com o nosso agir nós contribuímos para a edificação da cidade celeste no meio do mundo. É a compreensão mais de Teilhard. Existe uma leitura de corte mais agostiniano, mas não de um Santo Agostinho, porque Santo Agostinho também tinha elementos muito positivos, ele lia também o mundo com a leitura positiva. Mas algumas leituras feitas de Santo Agostinho enfatizam muito, né, o pecado no mundo, percebe? O mal no mundo. São muito mais pessimistas, acham que o mundo está perdido, né? Então, são duas leituras, né, que eu acho que são opostas, que devem se corrigir mutuamente, porque às vezes, se você é otimista demais, você pode ser também às vezes ingênuo. Mas o ser otimista, tipo Teilhard, de perceber o agir de Deus no mundo, que é um pouco o olhar de Santo Inácio. Na verdade, Teilhard aí, ele está mostrando com essa leitura como que tudo que eu faço, né, eu não só encontro Deus em todas as coisas, mas eu conduzo todas as coisas para Deus, que é o objetivo de Santo Inácio de Loyola. Então, Teilhard traduz isso através dessa ideia da ação, da atividade. Como que toda atividade não só é lugar de manifestação da ação criadora e criativa de Deus, é o prolongamento da ação criadora de Deus, mas conduz a criação para o advento do reino, da parousia, do pleroma. Então, é muito, vamos dizer assim, é muito uma leitura que eu chamaria mais otimista, né? Agora, é claro que essa leitura, ela pode também, muitas vezes, ser ingênua, não perceber que tem ações que às vezes precisam ser denunciadas como sendo perversas. Todo o problema do mal, por exemplo, presente no mundo, as injustiças, né? Não posso dizer que uma ação injusta conduz ao reino de Deus. Então, a leitura mais negativa, mais pessimista, ela não vê nada de positivo, o mundo está perdido, né? E o mundo é do cão, foi entregado ao cão. Ora, essa leitura, ela não percebe que toda denúncia do mal presente no mundo não se justifica somente pela denúncia. Ela se justifica se ela é um chamado, um apelo à conversão, para que as pessoas possam sair, deixar de fazer o mal, aprender a fazer o bem, né? Profetizar isso, né? É para isso que você tem que denunciar, percebe? Então eu acho que as duas podem se corrigir, né? Talvez a negativa
mostrar que no mundo também existem muitas ações más que precisam ser denunciadas, né? E a otimista pode corrigir a outra dizendo: olha, você precisa colocar um óculos, né? Você não está enxergando nada, tanta coisa bonita no mundo. Após analisar a divinização das nossas atividades, ou seja, pelo meu agir, eu participo da construção dessa, vamos dizer assim, dessa co-humanidade que vai para a ômega. Teilhard também analisa a divinização das nossas passividades. Esse eu acho que é uma originalidade muito importante do pensamento dele, fundamental para nós. Segundo ele, as passividades constituem a outra metade de nossa existência, embora sejam mais extensas e profundas, olha só, pois acompanham nossas operações conscientes como reações que dirigem, apoiam ou contrariam nossos esforços. Elas se configuram em dois tipos principais. Primeiro, passividade de crescimento, que constituem forças amigas e favoráveis, que apoiam o nosso esforço e nos orientam no sentido do êxito. Passividade de diminuição, que constituem forças inimigas, que interferem dolorosamente em nossas tendências, atrasando ou desviando nossos passos na marcha para o mais ser, reduzindo nossas capacidades reais de desenvolvimento. Entre as passividades de crescimento, destaca-se, em primeiro lugar, a própria vida, que antes de ser feita ou construída é recebida. Olha que fantástico. Eu, vamos dizer assim, recebi a vida. Não fui eu que me dei a minha vida. Essa é uma passividade. E é uma passividade de crescimento. Segundo ele, né? O recanto mais profundo de nós mesmos, como o poder consciente de querer e de amar, não é resultado de nosso esforço. A vida profunda, a vida frontal ou a vida nascente, furta-se absolutamente à apreensão. Além da vida, o mundo, como realizado com êxito, é também recebido por nós. O lugar, a família que eu nasci, o lugar que eu nasci, né? A maior parte de nós não escolheu. Quem aqui escolheu nascer brasileiro? Nascer no Brasil, isso é o lugar, nosso mundo. Falar português, quem escolheu? Ninguém escolheu. Essa é uma passividade, mas é uma passividade positiva, de crescimento. É ela que torna possível muitas outras coisas. Nossa existência é resultado, portanto, de um entrelaçamento de dois fios. O do desenvolvimento interior, no qual se formam gradualmente nossas ideias, afeições e atitudes humanas e místicas. O do êxito exterior, no qual nos encontramos em cada momento, no ponto preciso para onde deve convergir o conjunto das forças do universo para produzir em nós o efeito esperado por Deus. Mas, ele diz, nós podemos explorar muito isso, as facilidades de crescimento, tá? Como o nosso tempo está meio assim curtinho, eu já quero terminar elas antes de a gente ir para a pausa. Nossa existência não é somente a resposta a essas facilidades de crescimento, pois também existem as forças de diminuição, que constituem nossas verdadeiras facilidades. Parecem muito mais numerosas, suas formas são infinitamente variáveis e sua influência contínua. E elas podem ser classificadas em forças de diminuição externas e forças de diminuições internas. As externas constituem todo tipo de má sorte, incidentes, acidentes, de todas as gravidades e espécies, interferências dolorosas entre o mundo das outras coisas e o mundo que irradia a partir de nós. Vai passar. Então, primeiras facilidades, forças de diminuição externas, incidentes e acidentes. Né? Eu ia atravessando a rua aqui, não vi direito, lá veio um carro tão rápido, me derrubou, eu caí, me quebrou, espinha, fraturei a espinha.
eu vou carregar para o resto da vida essa limitação. É uma fatalidade, né? É uma passividade de decrescimento. Eu cheguei em Belo Horizonte, comecei a passar, senti uma dor aqui do lado, etc. Que no passado, fui no médico, descobri um câncer, né? Um câncer muito agressivo. É uma passividade de decrescimento que vai me levar à morte. Percebe? Então nós temos muitas passividades de decrescimento externas, agora também tem as internas, que formam, segundo o TEA, o resíduo mais obscuro e mais desesperadamente inutilizado de nossos anos. São os defeitos naturais. Todo mundo tem algum defeito natural. Sei lá. Eu gostaria de não ter. De repente, quando eu tinha 18 anos, começaram a cair meus cabelos e fiquei careca. Eu acho que isso é um defeito. Tá, hoje em dia o pessoal até faz implante de cabelo, né? Mas é um defeito. Né? Ou então eu nasci com uma perna mais curta. Sei lá, pode ser um outro defeito. Né? E isso eu vou carregar para o resto da vida. Né? Inferioridades físicas, por exemplo. Intelectuais, morais. Né? Com que ficou cruelmente reduzido desde o nascimento e por toda a vida o campo de nossa atividade, dos nossos prazeres, da nossa visão. Outras esperam-nos mais tarde, brutais, como um acidente, ou sorrateiras, como uma doença. São todas facilidades de diminuição internas. Todas confluem na morte. Resumo e consumação de todas as nossas diminuições. A morte é o mal, é mal físico na medida em que resulta organicamente da pluralidade material na qual estamos imersos, mas também mal moral, pois essa pluralidade desordenada, fonte de toda a corrupção, é gerada na sociedade e em nós pelo mau uso de nossa liberdade. Então, toda a ideia, ele retoma a ideia lá da morte de Paulo, né? Como fonte, né? Também de, vamos dizer assim, de drama. A mesma certeza que anima nossos crescimentos não se paralisa, todavia, diante de uma total diminuição. O Deus com o qual podemos comungar na vida não é aniquilado pelo efeito negativo que o universo exerce sobre nós ao nos dar a morte. Ele que fez o mundo e nos deu a chance de existir, de encontrá-lo e ser encontrado por ele, deve poder e saber usar as forças da morte numa divina comunhão. Então, Teilhard acha, né, que não só nós, eu vou usar uma palavra aqui, né, que ele usa também, devemos perceber na atividade que nós estamos, vamos dizer assim, construindo, né? Somos o prolongamento do agir de Deus no mundo, mas que a passividade também, ela tem algo, não só a passividade construtiva, mas a passividade negativa, tem algo que precisa ajudar-nos também a assumi-la. Eu diria evangelizar. Na perspectiva cristã, o grande triunfo da morte foi ter transformado em fator essencial de vivificação o que em seu poder universal de diminuição e de desaparecimento. De alguma maneira, a fim de penetrar definitivamente em nós, Deus deve esvaziar-nos, arranjar um lugar em nós para si. O que por natureza era vazio, lacuna, regressa, pluralidade, pode tornar-se em cada existência humana plenitude e unidade em Deus. Nessa afirmação aparece a relação entre amor e morte, já presente no livro do Cântico dos Cânticos. Lembra que lá no Cântico dos Cânticos, capítulo 8, né, versículo 6, diz o seguinte: o amor é forte como a morte. Né? E Teilhard vai dizer o seguinte: quando nós passamos por um processo de acolhida também das nossas passividades, dessa passividade tão dramática que é a morte, então nós poderemos fazer essa experiência do Cântico dos Cânticos. A existência inteira vivida de ação e de paixão é um avanço que abre e prepara a última imensidão do amor, constituída pela despossessão natural da morte. Com efeito, algo de essencial falta ao nosso modo de amar, a acolhida do outro em nós nunca é absoluta, a obsessão de ser fecha e endurece o coração nas relações com o outro e, sobretudo, com o totalmente outro. Para entrar em Deus é necessário que nossa vida se deixe plenamente transbordar e que, esvaziada de suas rejeições mais obscuras e manifestas, passe, enfim, sem obstáculo, a um dom sem limites de si.
Então, para teiar na morte, que é a experiência total da passividade, né, nós somos chamados a fazer a experiência de despossessão total para que totalmente outro penetre em nós. E que o nosso morrer seja o morrer em Deus. Em seu confronto com a morte, o cristão tem a certeza de que o Deus dos vivos transforma em união e comunhão o paroxismo final de nossas diminuições. O abismo da despossessão espiritual, no qual a morte nos faz entrar por uma vida dramática, mede em contraponto infinito de um amor ao qual, sem o saber, ela nos introduz. Ela nos esvazia de nós mesmos, sem nos aniquilar, para nos purificar e nos devolver capazes de nos entregar a Deus, que sempre se entregou e ainda se entrega inteiramente a nós. Então, no morrer, onde nós não só vamos perdendo todas as nossas forças, mas nós também podemos fazer a experiência de ser habitado por um totalmente outro, que nos faz viver essa experiência de comunhão e que se entrega a nós sempre e a quem nós nos entregamos definitivamente. A terceira parte do meio divino se chama o meio divino e as extensões da Eucaristia. Então, como eu falei para vocês, se não me engano foi o primeiro dia, eu falei que Teilhard também tem uma reflexão muito bonita sobre a Eucaristia, né? E é o que nós vamos apresentar aqui com esse tema, o meio divino e da Eucaristia. A análise das atividades e das facilidades da existência humana mostra, segundo Teilhard, que por toda parte o divino surge e transparece. Olha que coisa interessante. A ideia da diafania. Por toda parte o divino surge e transparece. Sua presença brotou universalmente. Ela assedia-nos, penetra-nos, modela-nos. Vivemos mergulhados nas suas camadas ardentes. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que esse livro de Teilhard, o Meio Divino, ele escreve pensando no homem e na mulher comum. Ele diz: a mística, os grandes encontros místicos arroubos, né, dos grandes Teresa de Jesus, Teresa d'Ávila, etc. Isso que parece uma coisa excepcional, isso não é o que eu escrevo, não escrevo para essas pessoas. Esse livro que eu estou escrevendo é para o homem e a mulher comum, ou seja, para o cristão comum. Todos nós, na nossa vida comum, somos chamados a viver essa experiência de estar mergulhados nas camadas ardentes de Deus, no meio divino, que ele chama. Essa experiência da atividade da passividade, como vocês perceberam, cada um de nós é chamado a viver isso na nossa existência, como uma existência onde, vamos dizer assim, nós colaboramos com Deus na construção do seu reinado, atividades. Nós acolhemos de Deus tudo aquilo que em nós é força de diminuição, para que Ele transfigure essas forças de diminuição e nos faça cada vez mais comungar com Ele também nas forças de diminuição. E não amaldiçoemos as forças de diminuição, mas as acolhamos como também lugar onde eu posso viver a experiência do amor. Por isso que ele vai falar a expressão máxima, o amor é forte como a morte, é uma expressão que recaptura todas as forças de diminuição. Percebe? Eu tenho um defeito, eu sou um defeito físico, né? Ou defeito, sei lá, qualquer, eu sou chamada na minha vida a trabalhar espiritualmente, de tal maneira que aquele defeito possa ser para mim um momento de comunhão e de amor com Deus e com as pessoas. É o estudo dos atributos, né, do meio divino, de sua natureza, dos meios pelos quais nos abrimos a tua presença, que ele vai dedicar a última parte do meio divino, como eu falei.
Um dos primeiros atributos do meio divino, diz Teilhard, é a facilidade com que reúne e harmoniza em si qualidades que nos parecem contrárias. É assim que, amplo e inumerável, ele conserva ao mesmo tempo a transcendência concreta que lhe permite levar os elementos do mundo à sua pessoal unidade, próximo e tangível, ele se esquiva a nosso abraço. Presente e atraente, ele se retira sempre mais para longe. Então, ao mesmo tempo, o meio divino é aquilo no qual nós estamos mais mergulhados, nos encontramos, mas ao mesmo tempo ele se retrai, ele se retira e nos atrai. De onde ele vem essas qualidades? Todas derivam de uma só propriedade, de Deus como meio universal e ponto último onde convergem todas as realidades. Por isso, enquanto centro, o meio divino tem o poder absoluto e último de reunir os seres no seio de si mesmo. Nele, todos os elementos do universo se tocam pelo que tem de mais íntimo e definitivo. Aí concentram o que tem de mais puro, de mais atraente, perdendo a exterioridade e as incoerências que constituem o fundo doloroso das relações humanas. Se nos instalamos no meio divino, diz Teilhard, encontrar-nos-emos no mais íntimo das almas e no mais consistente da matéria. Descobriremos então o ponto ultra-vivo, ultra-sensível, ultra-ativo do universo. Experimentaremos que no fundo de nós mesmos se ordena a plenitude de nossas forças de ação e de adoração. Quem faz essa experiência evita o risco do panteísmo, que oferece somente a fusão e a inconsciência, pois dele os elementos do mundo desaparecem em Deus que os absorve. Então, para ele, encontrar-se mergulhado no meio divino é diferente do que pensar que o mundo é Deus. Desaparecer anonimamente no todo do mundo ou de Deus. Nossa mística, nossa fé, nossa espiritualidade cristã, ela nos faz permanecer nós mesmos mergulhados no meio divino. O Deus cristão leva ao extremo a diferenciação das criaturas que concentra em si. Aqueles que a ele aderem encontram a plena realização individual. O valor concreto do meio divino, tal como compreende a fé cristã, é assegurado pelo contato humano divino que se manifestou na Epifania de Jesus. Suprimida essa realidade histórica, a onipresença divina torna-se incerta, vaga, sem verificação experimental, para impor-se a nós e orientar nossas vidas e condutas pessoais, morais. Ou seja, o que assegura-nos a presença do meio divino no mundo é a própria encarnação do Verbo. Essa entrada do divino no meio da história, que nos mostra não só a capacidade, como eu dizia, de Deus que é capax hominis, mas pela sua ressurreição mostra também que o homem é capaz de Deus, o homem é capax dele, como diziam os papas antigos. Deus capaz da humanidade, nós capazes de Deus. No seio do meio divino, as coisas se transfiguram por dentro. Interiormente banhadas de luz, elas conservam nessa incandescência o que há de mais definitivo em seus traços. Nesse sentido, ter chegado ao meio divino corresponde a ter encontrado o único necessário, aquele que abrasa, queimando o que foi mal amado, ou de modo insuficiente, aquele que acalma, eclipsando com seu fogo o que foi amado em excesso, aquele que consola, recolhendo o que foi arrancado ao amor e nunca lhe foi dado. Bonito, né? Além dos atributos do meio divino, Teilhard analisa também a natureza do meio divino. Ele vai se perguntar como esses atributos se aplicam e se manifestam à humanidade. E para responder essa pergunta, ele parte da observação da onipresença divina na qual nos encontramos imersos, que é a sua onipresença de ação. Segundo ele, Deus nos envolve, nos penetra, criando-nos e conservando-nos. Sua ação para nos manter em sua presença é de uma transformação unitiva, dada no misterioso pleroma em que o uno substancial e o múltiplo criado se juntam sem confusão, numa totalidade, sem nada juntar de essencial a Deus, será contudo uma espécie de triunfo e de generalização do ser. Muito bonito, porque a gente poderia dizer o seguinte: esse processo todo de evolução
ao convergir em Deus, ele vai acrescentar alguma coisa a Deus? Alguns filósofos do século XIX, como Hegel, por exemplo, um grande filósofo, ele vai dizer o seguinte: Deus, para se realizar, precisa de colocar a criação. E quando a criação chega ao seu ápice, então Deus se completa. Aqui Teilhard vai dizer não. Na verdade, a autorrealização da criação em Deus é o triunfo do ser de Deus. Porque Deus, por pura bondade, por pura generosidade, por puro amor, por pura graça, fez surgir algo fora de si, livre, em relação com Ele, reconhecido por Ele, amado por Ele, mas que tem o ser próprio e que, no final, vive em Deus. Então, não é que a criação vá acrescentar alguma coisa a Deus. Não é que o processo evolutivo todo vai acrescentar alguma coisa a Deus. Mas Deus, vamos dizer assim, não acrescenta nada a Deus, mas Deus generaliza o ser, o que Ele dá ao ser a algo que não é Ele. Então, o centro ativo, o vínculo vivo e a alma organizadora desse pleroma é aquele em quem tudo se reúne e tudo se consuma, o Cristo morto e ressuscitado. Então, é através do Cristo ressuscitado que nós temos acesso ao reino divino. Portanto, a onipresença divina traduz-se no universo pelo ato de formar, olha que coisa bonita, e consumar o Cristo salvador e super animador do mundo. Como que Deus se torna onipresente no mundo? Formando em nós o Cristo, conformando-nos ao Cristo, Salvador e animador do mundo. É através de suas energias orgânicas que nos chegam as ondas da ação divina. A onipresença de Deus atua sobre nós, assimilando-nos a si na unidade do corpo de Cristo. A imensidade divina se transforma então para nós em onipresença de cristificação. O que fazemos de bom é recolhido na realidade de Cristo consumado. O que suportamos de diminuição e morte se torna parcela integrante do seu corpo místico. É a Cristo que nós fazemos ou que sentimos em todas as coisas. Então nós, no final, nós estamos construindo o corpo místico de Cristo. É o corpo de Cristo que nós estamos fazendo. E com isso também nós o sentimos em todas as coisas. Essa aproximação com o corpo místico de Cristo aparece também na Eucaristia, onde as palavras, isto é o meu corpo, isto é meu sangue, incidem sobre o pão e o vinho e os transformam na realidade individual do Cristo. No fundo, diz Teilhard, desde as origens da preparação messiânica até a parousia, passando pela manifestação histórica de Jesus e pelas fases de crescimento de sua igreja, um só acontecimento se desenrola no mundo: a encarnação realizada em cada indivíduo pela Eucaristia. Cada vez que nós participamos da Eucaristia, o Cristo está sendo formado, Ele está se encarnando em nós. Toda a humanidade se encontra assim sob o fluxo organizador de Cristo encarnado, assimilando a nossa humanidade, o mundo material, e assimilando a hóstia, a nossa humanidade. A transformação eucarística ultrapassa, completa a transubstanciação do pão no altar. Então ele tem uma ideia muito interessante sobre a transubstanciação. Transubstanciação é a transformação do pão no corpo e do vinho no sangue de Cristo. É isso que celebramos em cada Eucaristia. Ele diz o seguinte: mas a transubstanciação, ela é mais do que a transformação do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo.
Porque, na verdade, cada Eucaristia ela está transubstanciando o processo cósmico. Porque o que é transubstanciado no corpo e sangue de Cristo? É o cosmos. Pão é o quê? Vem de um ser vivo, né? O trigo é um ser vivo, né? Vem do trabalho do ser humano, da atividade, né? Vem da passividade, o pão e o vinho, né? Tem atividade, tem passividade. Ou seja, o que está sendo transformado no corpo e no sangue de Cristo é todo o processo cósmico, que é transubstanciado. O processo pelo qual nasce e se desenvolve em nós a santa presença, está falando da santa presença eucarística, conclui a terceira parte da reflexão do Teilhard de Ana sobre o meio divino. Teilhard vai analisar aí como se dá esse processo. Segundo ele, o meio divino se descobre a nós como uma modificação do ser profundo das coisas, que aparecem a nós em sua diafania ou transparência. Essa descoberta não é, porém, objeto de nenhum raciocínio, mas de uma intuição incidindo sobre certas qualidades superiores das coisas. Experimentar o atrativo de Deus, ser sensível aos encantos, a consistência, a unidade final do ser, é a mais alta e, ao mesmo tempo, a mais completa das nossas facilidades de crescimento. Deus tende a fazer-nos buscar e aprender por nós. A fazer-se buscar e aprender por nós. Sua graça excita o nosso primeiro olhar e a nossa oração, indicando-nos que a iniciativa, o despertar, partem sempre dele. 3 virtudes, segundo Teilhard, contribuem para a concentração do divino na nossa existência: a pureza, a fé e a fidelidade. A pureza se mede pelo grau de atração que leva aquele que a possui para o centro divino, contribuindo para a consumação de Cristo. Interessante isso aí. Pureza é esse grau de atração que nos leva a possuir, né, esse centro divino. E com isso contribui para a consumação de Cristo. Porque quanto mais o Cristo se forma em nós, mais o cosmos todo está sendo cristificado. A fé é a crença em Deus impregnada de tudo o que seu conhecimento suscita no crente, confiança em sua benfeitoria. Em Cristo a fé aparece como uma força que opera. E a fidelidade, terceira virtude, nos dá a capacidade e o gozo de corresponder às gentilezas do contato divino. Por ela, retribuímos a Deus, olha que bonito, o beijo que Deus nos oferece continuamente através do mundo. Lindo, né? Deus não se apresenta a nós como algo já completamente acabado, mas como o eterno descobrimento e o eterno crescimento. Quanto mais julgamos tê-lo compreendido, mais ele se recua e mais nos atrai para a profundidade dele mesmo. Então, por isso que o meio divino, quanto mais a gente vai penetrando o meio divino, não é que nós possuímos o meio divino. Hahnemann, que é um teólogo muito influenciado por Teilhard de Chardin, um teólogo alemão, ele vai dizer o seguinte: durante o caminho do viajante, que é o caminho nosso aqui, né, na Bíblia, Deus se revela a nós, Deus se dá a nós, nós temos acesso ao conhecimento dele. Tudo que nós precisamos para a nossa salvação, ele nos dá em Cristo, e nós podemos ter tudo isso durante a nossa vida cristã. Mas Deus, durante toda a nossa vida, também é mistério para nós. Então, por mais que o conheçamos em seu Filho Jesus, ele vai continuar ainda mistério para nós, durante todo o caminho da nossa vida de viajante. Mas também, na eternidade, Deus continuará sendo mistério para nós. Na visão beatífica, nós veremos Deus como Ele é, mas Deus continuará sendo mistério para nós, porque Ele continuará despertando em nós eternamente o desejo de amá-lo. Entenderam?
Parece que vocês estão todos assim, já dormindo. Não é dormindo, não. O meio divino cresce não só numa alma suposta sozinha no meio do mundo na presença de Deus, mas também nos outros, formando o meio divino total. Isso se dá pela caridade. Então ele está retomando aqui aqueles elementos que nós víamos ontem, falando do fenômeno humano, como que a formação em nós do ser pessoa é uma formação também que passa pelo outro. Eu vou formando essa hiperpessoa, né, que é o ômega, né, que é o hiperpessoa, que é o processo de socialização, né? Quanto mais esse processo vai se formando, esse processo do hiperpessoa, mais vai sendo afirmado também a individualidade e a pessoalidade de cada um. Nós vimos isso ontem. Aqui ele vai dizer a mesma coisa com outras palavras, mas dentro de uma perspectiva mística, né? O meio divino vai crescer em nós. Quanto mais ele cresce em nós, ele também forma através de nós com os outros o meio divino total através da caridade. Então é a caridade, né, que nos faz, vamos dizer assim, criar, né, esse meio divino total. Através do tempo e da multiplicidade dos indivíduos, uma única coisa vai se fazendo, se construindo: o corpo místico de Cristo, a partir de todas as forças espirituais dispersas ou esboçadas dentro do mundo. No pleroma, o meio divino torna-se um desde a fase terrestre da nossa existência. Interessante, porque ele acha não, quer dizer, a partir da compreensão que ele tem da fé cristã, já a nossa pertença ao corpo peregrino de Cristo, que é a igreja, já é formar, construir, colaborar para que o pleroma, que é o corpo místico final de Cristo, se forme. Então, a igreja ela tem um papel importante, porque ela é o corpo de Cristo peregrino. Mas esse corpo de Cristo peregrino, tudo que ele faz, tudo que ele vive, tem uma importância decisiva para que o pleroma final, ou seja, o corpo místico final de Cristo, seja formado. O único sujeito definitivamente capaz da transfiguração mística é o corpo inteiro dos homens formando um só corpo e uma só alma na caridade. Lembra que a gente falava ontem da unanimidade? O processo evolutivo que converge em ômega, nós vamos criando a unanimidade, a formação, né, que a gente falava ontem, através de tantas formas do sentir comum, da consciência comum, do refletir com, etc., da formação da hiperpessoa. Então, essa formação da hiperpessoa, essa convergência da unanimidade, aqui, do ponto de vista místico, ele interpreta nessa perspectiva, como transfiguração mística desse corpo inteiro, formando um só corpo, uma só alma na caridade. Geraldo, Sim? nesse pensamento, então, cai a teoria de que muitos católicos pensam que o privilégio da igreja seja o corpo místico do Cristo, né? Só a igreja católica, quem está dentro da igreja católica faz parte desse corpo místico. Aí depende de como a gente entende, de que momento que a gente entende a ideia de corpo místico. Porque a ideia de corpo místico é um termo paulino, né, das cartas de Paulo aos Coríntios, mas também Efésios, Colossenses, ele retoma essa ideia de corpo místico. E essa ideia ela vai ser muito importante na teologia dos papas, santos papas. Só que havia uma união muito bonita, né? Havia a união entre a ideia do corpo místico de Cristo, que é a igreja, com a ideia do corpo místico de Cristo, que é a Eucaristia. O corpo místico da igreja se alimentava do corpo místico de Cristo. Então os padres desenvolveram uma teologia muito bonita sobre essas
a relação desses dois corpos, vamos dizer assim. O corpo místico de Cristo, a Eucaristia, dado, né, em alimento para que o corpo místico de Cristo pudesse ser formado na história, etc. Ao longo dos tempos, né, começou a haver uma distinção, né, entre corpo místico e corpo verdadeiro. Corpus místico e corpus vero. Né? E essa ideia fez com que, aos poucos, né, a igreja fosse se identificando só ela com o corpo místico, e o corpo verdadeiro ficou sendo o corpo eucarístico, e com toda a ideia da transubstanciação, né, com a ideia do corpus crístico, corpus Christi, né, que surgiu lá na Idade Média, toda essa celebração do corpus Christi, né, toda a ostensão, né, a ideia da ostensão, ou seja, a mostração do corpo, né, e cada vez mais as pessoas começaram a ser atraídas pela visão do corpus verum, que é o corpo de Cristo e a Eucaristia. E toda a idade, o segundo milênio, segundo muitos autores, né, se privilegiou muito a ideia de veneração e adoração do corpo verdadeiro, né, que é a Eucaristia. Mas muitos teólogos hoje querem que a igreja redescubra a relação íntima que existe entre os dois, o corpo místico e o corpo místico. Né? Então, claro que a igreja católica ela tem uma compreensão, né, de um papel importante que ela teve por sua história, por sua fidelidade, etc, etc, né, as grandes tradições, as bimilenar tradição da fé cristã. Então, ela se considera não como uma única igreja. Hoje em dia ela não fala mais como única igreja, mas ela se considera como caminho que leva à constituição do corpo místico. Né? Porque senão, os não... Então, vamos terminar aqui nossa parte. Um dia, segundo o Evangelho, a tensão acumulada entre a humanidade e Deus atingirá os limites fixados pelas possibilidades do mundo. Então será o fim. Aí, para terminar, a ideia da evolução que vai chegar a um fim, né? O Cristo virá, porém, quando menos se espera, para consumar o meio divino. Não cabe especular sobre quando isso se dará, mas esperá-lo. Para desejar a parousia, não temos senão que deixar pulsar em nós, cristianizando o próprio coração da terra. Lindo, né? Vamos lá? Por isso, o cristão é chamado a tentar tudo por Cristo, a tudo esperar por Ele. Não saberemos nunca tudo o que a encarnação ainda espera das forças do mundo. E não esperaremos nunca assaz da unidade humana crescente. Lindo, né? Uma pergunta, porque nós terminamos. E aí terminamos, ainda temos 10 minutos para começar a missa, porque a gente tem que terminar aqui para começar a missa às 11 horas. Temos espaço para algumas perguntas, viu? Então eu deixei aqui no computador os dois PowerPoints, o de ontem e de hoje, aquele filminho também com o qual nós começamos o curso, né? Depois o pessoal vai mandar para vocês por e-mail, tá certo? E quem não tiver e-mail, precisar que seja impresso, vocês vejam aqui com os responsáveis aqui do centro. E aí, questões? Diga.